Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. A gente vai dar início, então, à segunda audiência, tá, desse ciclo 2 da PENAB. Acho que todos me conhecem, eu sou o Renato, diretor da Cultura. Estou aqui em nome da Secretaria para a gente conduzir, então, essa audiência, tá? Primeiro, agradecer aí a nossa gestão, a prefeita Lúcia, que está sempre aí conosco, apoiando a cultura, dando os direcionamentos, dando todo o nosso apoio que a gente precisa no dia a dia, tá? Não somente aqui na questão das leis, né, de fomento, mas também aí nas todas as atividades que a gente tem implementadas aí no dia a dia e as que virão também, que já estão sendo, né, desenvolvidas no decorrer do ano e que virão aí, que vocês conhecerão aí nos próximos meses. Agradecer ao BIM também e pedir desculpas porque ele não vai estar presente hoje, tá? Assim como todos os inúmeros compromissos que a gente tem aí na cultura diariamente. Hoje ele tinha um compromisso muito importante que não dava para adiar, tá joia? Mas a gente está aqui em nome da secretaria, eu como diretor, temos aqui também o aval e o apoio também da jurídico, da doutora Patrícia, tem, tem o Paulo também da assessoria, né, que nos apoia aí, tá dando todo o apoio necessário desde o começo, na questão da lei, né, especificamente, na questão aí dos editais, principalmente. O William também, que tem sido imprescindível nesse processo, tem nos dado todo esse apoio aí também, ajudado todo mundo aí também nos bastidores, tirando dúvidas, falando com vocês lá no grupo dos agentes, enfim. É um trabalho aí todo feito em equipe, como a gente diz, que nada é feito sozinho, né? Nós somos uma equipe aí que vem tentando aí fazer o possível e impossível aí pela cultura. Tá joia? Então, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. O Paulo vai conduzir a apresentação aí dos tópicos que a gente vai ser discutindo, tá joia? Eu vou ficar embaixo com o microfone para caso alguém tenha alguma dúvida, beleza? A Ana está com uma lista de presença que vai ser passada também. Então, se por favor todos assinem, por gentileza. E aí a gente vai dar início então, tá bom? A gente vai tentar fazer uma audiência mais dinâmica, mais assertiva, tá? Para otimizar aí o tempo, para conseguir debater todos os tópicos aí que temos para ser ditos, tá joia? Então, uma boa audiência para todos. Passo a palavra para o Paulo, então, falar com vocês. Olá pessoal, bom dia. Primeiro agradecer mais uma vez o convite, a honra de estar aqui com vocês, um pouquinho mais de barrinha. Agradecer a presença de todos, o pessoal da prefeitura, da doutora aqui, o pessoal da secretaria, o BIM, a prefeita. E a nossa proposta hoje é que a gente encaminhe e resolva, até porque os prazos estão cada vez mais curtos e a gente precisa que o recurso chegue aqui no município, né? Antes de eu falar exatamente das propostas que o poder público traz para a audiência, para uso dos recursos, né, é importante frisar que algumas das coisas que foram colocadas na última audiência foram acatadas pela administração, tá? Então, vocês já tiveram aí uma primeira etapa de inscrição de agentes culturais, né, de apresentação de portfólio, inscrição, para que seja feito o cadastro municipal, né, de artistas, e foi entendido que era muito importante, foi uma proposta que veio para que houvesse aquela classificação dos agentes, né, em três categorias diferenciadas e que dentro dos editais a própria classificação do cadastro fosse levada em conta, tá? Então isso é um ponto que foi pacificado e vai seguir. Todo mundo sabe do que se trata isso, né? E eu acho que vocês participaram aí das inscrições, estão se inscrevendo aí, participando, e o cadastro, o portfólio vai ser levado em consideração. Depois da entrega dos documentos, vai ser feitas as avaliações lá e pontuação. A outra coisa que foi classificado, já está acertado, é que, inclusive já coloquei nos minutos de detalhes, é que quem é MEI é considerado pessoa física, tá? Então, ou seja, não poderá o mesmo agente que é MEI também ser contemplado como pessoa física. Então, é uma
ou outra modalidade de inscrição. A condição lá do CNPJ, se ele for ME ou qualquer outra categoria que não seja MEI, aí sim ele pode concorrer, né? Se ele fizer parte da, do grupo da empresa, né? Na verdade, sócio, o grupo societário da empresa. Então isso também ficou decidido e será dessa forma. Eu acho que é um dos principais pontos que tinha. Então, e aí reforçando o que foi colocado também sobre a necessidade de avaliação dos portfólios, que vai ser feito junto com os cadastros, a questão de morar no município de Barrinha por pelo menos 3 anos, está constando na ata da última reunião, isso. E lembrando que eu preciso frisar que, por mais que a gente possa exigir um documento de residência, da conta de água, do banco, etc e tal, a autodeclaração da pessoa é soberana, tá? Então, se ela declara uma coisa, se ela autodeclara uma coisa que é falsa, ela que vai responder por essa declaração, tá? Então, por mais que a gente vá colocar novos mecanismos ou somar mecanismos, se eu disser que eu moro aqui, quem tem que responder unicamente, eu assino com a conta Gov, inclusive, dizendo que eu moro aqui, né, como considerado uma assinatura oficial. Sou eu que vou ter que responder caso realmente eu não more aqui. E não é um papel de conta de água que vai desfazer essa condição, tá? Só queria frisar isso. E agora, indo exatamente para as propostas, a Secretaria de Cultura me passou as informações que a ideia para o segundo ciclo da PENAB é que a ênfase seja feita muito em projetos que visem a formação tanto de agentes culturais do princípios, aqueles inclusive que quando a gente fala do cadastro tem mais dificuldades aí, ou seja, estão na categoria bronze. De repente eles possam ter acesso a curso com gente mais capacitada dentro da própria cidade, como também a população de modo geral, né? Então, por que não eu abrir uma oficina para alunos da rede pública? Por que não abrir uma oficina para o pessoal da terceira idade, né? E que essas oficinas sejam de modo geral das diversas áreas culturais, né? Ou seja, não haja uma concentração de uma determinada área só, que a gente consiga atender diversas manifestações culturais do município, como a música, o teatro, a dança, o hip hop, o artesanato, cultura popular. Então, indo objetivamente com a apresentação da proposta do município, a gente tem a seguinte questão. Lembrando que vocês têm aproximadamente R$ 250 mil, na verdade 251 mil e alguns quebrados, mas vamos arredondar para 250 para ficar mais fácil as contas, tá? A primeira proposta é a realização de um edital com 15 vagas. Então vamos lá, um edital com 15 vagas para a realização de oficinas. Tá? Essas oficinas são entendidas como uma atividade continuada com no mínimo 60 horas aulas, ou seja, oficina de 60 horas aulas, que resultem na formação de novos públicos ou aprimoramento, né? Com no mínimo uma atividade ou apresentação final. Ou seja, quem for contemplado nesse edital terá que dar uma oficina que terá no mínimo 60 horas e terá que fazer uma apresentação do resultado final. Então, vou falar da minha área, que é música. Eu quero fazer uma proposta para dar aula de flauta doce para 20 alunos aqui da rede municipal. Eu sei que se eu for contemplado nesse edital, eu tenho que cumprir 20 horas, 60 horas dessa atividade com esse público. E aí, no final, eu tenho que, por exemplo, vir aqui e colocar os meus 20 alunos aqui para tocar uma apresentação. Ou lá na própria escola, né? Não precisa ser aqui, pode ser na própria escola, pode ser na biblioteca. Eu passei por um centro de eventos quando eu estava entrando aqui na cidade, pode ser lá, pode ser num evento na praça, etc e tal. Mas a ideia é ter uma atividade de formação com uma carga horária interessante que no final resulte numa apresentação.
Para vocês terem uma ideia, quando a gente pensou nos valores de início, a ideia é que a hora-aula seja em torno de R$ 120. Ou seja, cada hora sua de trabalho seria pago o valor de R$ 120 por essa atividade de formação, que é um valor muito bom na média de mercado aí, tá? Inclusive para atender as diversas habilidades e características dos artistas da cidade. Além disso, dentro dessa proposta de edital foi também pensado um valor na casa de 20% do prêmio todo para ser investido em material. Porque não adianta te dar oficina e você precisa fazer os xerox das apostilas. Se for uma oficina, por exemplo, de pintura, você precisa comprar as tintas, precisa comprar os pincéis, precisa comprar pelo menos o equipamento básico. Mesmo as flotas doces, que eu dei exemplo. Preciso comprar as flotas doces. Vou chegar na escola e vou exigir que o aluno compre. Para isso também foi destinado um valor dentro dessa proposta para que seja feita a compra desse material. O pessoal do artesanato, por exemplo, vai fazer uma oficina de crochê, que seja. Então vai ter um recurso lá para comprar as linhas, para comprar as agulhas, para realmente entregar o projeto como um todo. Além disso, pensar no cachê, né? R$ 120 a hora-aula é um cachê muito bom da média de mercado, principalmente aqui da região. A gente fez essa pesquisa. Ou seja, 15 vagas para editais de oficina no valor de R$ 9.000 cada vaga. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta, pensando um pouco na difusão cultural do município, foi pensado que fossem apresentados 3 projetos de festival. Tá? Sendo festival, por exemplo, né, na área de música, na área de teatro e outras áreas abertas de modo geral, aí com as seguintes obrigações. O valor da premiação, né, o valor do fomento que vai ser disponibilizado, ele tem que absorver o cachê dos grupos que vão participar, sendo no mínimo 4 cachês, tá? E o custo de infraestrutura básica. Então vamos supor que a gente vá, exemplo, tá? A gente vai fazer um festival de teatro aqui no anfiteatro. Então, quem ganhar para produzir esse festival receberia o valor do cachê e ele teria que contratar ou chamar, pagar para 4 companhias de teatro, seja daqui da cidade, seja da região, para se apresentarem durante o festival. E também teria que, de repente, dentro do valor disponível, arcar com uma infraestrutura que hoje o anfiteatro não tem. Por exemplo, ela precisa de uma iluminação especial para o festival de teatro. Então, dentro desse custo, estaria isso aqui. Vou fazer um festival de audiovisual, cinema. Então eu vou abrir uma premiação a nível nacional, vou trazer curtas-metragens e vou fazer as exibições aqui. Vou fazer um festival de música, então eu tenho que trazer 4 bandas da região, pagar, ou da cidade, melhor, pagar os cachês desse pessoal, né? E ter uma temática. Um festival geralmente ele tem uma temática, né? Então, essa foi a ideia. Para esses 3 festivais, o valor disponibilizado, imagina, você ganhou, você tira o seu cachê e arca com essa produção. O valor seria de R$ 20.000 para cada festival. E por fim, pensando também no pessoal da literatura, do artesanato ou outras linguagens aí de modo geral, foi proposto a organização de 2 feiras ou mostras culturais. Diferente do festival, que é uma programação um pouquinho maior, talvez de 2 dias, etc., a feira ou a mostra cultural, ela acontece pontualmente do horário tal ao horário tal em um dia da semana. Para isso, a ideia é que atenda o artesanato, como eu falei, atenda outras áreas a gastronomia, de repente, porque não uma feira gastronômica, né, que é cultural também. E para isso seriam 2 vagas no valor de R$ 10.000, tá? Sendo que uma parte mínima da infraestrutura também seria suportada pelo agente contemplado. Tá? Ele ficaria responsável, como eu falei, pela organização, falar com os artesãos, trazer todo mundo para a praça, marcar horário, marcar os pontos,
conversar com o poder público sobre a melhor data, etc e tal, e produzir isso. Seguindo aqui, aí nós teríamos a seguinte questão. Tem os 5% que é da assessoria e também há uma proposta para que seja feita alguns investimentos para suportar as próprias oficinas. Eu vou dar um exemplo. O valor não chega nem a 10% do montante total, né? O oficineiro está lá na escola e para ele fazer atividade lá na escola, de repente ele precisa de um projetor. Projetor pequeno, né? Não aqueles grandões profissionais. Ele precisa de uma caixa ativa com microfone. Esses equipamentos poderiam ser adquiridos como a lei permite que isso seja feito, e eles seriam disponibilizados aos espaços culturais. Então, se a oficina vai acontecer aqui, esse instrumento estaria aqui, esse equipamento estaria aqui. Se a oficina vai acontecer na biblioteca, na cidade, o equipamento estaria disponível lá. Vai acontecer numa escola, estaria disponível lá. Vou dar um exemplo, por exemplo, de equipamento, falando de música, né? Você vai fazer oficina de flauta doce, você precisa de estante de partitura. Poxa, mas a estante de partitura sai do meu cachê? Não sai do seu cachê. Vai sair desse valor, seria 10% aproximadamente do valor total, para que sejam feitos esses outros investimentos. E aí pensem assim, sobre mais dinheiro para você, né? Para que você não tenha que fazer investimento de infraestrutura, depois você compra 15 estantes de partitura, e aí o que você faz com 15 estantes de partitura? Né? Você teria esses acordos assim. Diferentemente do que aconteceu no ano passado, a ideia é que o próprio investimento, claro, venha para o acervo dos espaços culturais, mas suporte as execuções, né? Eu me recordo, não sei se isso foi resolvido, mas eu me recordo algum momento lá do grupo, que até deu uma diminuída agora no movimento do grupo, né? Que vocês falavam, por exemplo, poxa, como que eu vou fazer um festival de cinema se eu não tenho uma tela, né? Então, isso precisa ser resolvido mesmo, não faz sentido. E não faz sentido você receber 20 mil reais e comprar um projetor de 8 mil e uma tela de 4 para você fazer o festival. Acabou o recurso, não vai ter festival, né? Então a ideia, isso foi uma construção que eu assessorei, inclusive a prefeitura, eles vieram com as propostas, a gente foi discutindo, de não onerar o recurso que vem para o município com uma parcela muito alta, mas sim usar o recurso para estruturar a execução cultural dos projetos que vinham a ser contemplados. Eu acho que esse é o propósito final. Tá? Resumo da ópera. Então, vamos lá. 15 vagas para editais de formação continuada, com no mínimo 60 horas e uma apresentação final, no valor de 9 mil reais cada um. 3 festivais. Pois não. A 9 mil reais, cara. Tá? Sendo que 1.800 reais seria destinado à compra de equipamento, o restante é cachê de quem ganhar. 20%, tá? Não, obrigação é muito, né? Porque, como eu falei, de repente uma atividade de crochê é diferente da de pintura, que é diferente do audiovisual, por exemplo, né? Cada uma tem algumas particularidades diferentes. Então, o sugerido é que você gaste esse valor por exemplo, William, só para dizer, vou falar até de você já tem as câmeras, por exemplo. Mas esses 1.800 reais você vai gastar com xerox, com material didático, com caderno, com lápis, caneta, para realmente o aluno não ter que se preocupar com nada, entendeu? Todo o material didático do curso, das apostilas que você vai dar, sai dali. O que não é combinado, o que a gente não gostaria de combinar, é que além disso o aluno teria que comprar, né, tal coisa, porque daí você limita o acesso. É essa a questão, tá? Então seria essa, 15 de 9 mil para as oficinas de formação, 3 festivais, 3 linguagens distintas, no valor de 20 mil reais, e 2 mostras, feiras, acho que feira até funciona melhor, no valor de 10 mil reais, tá?
10% do valor da verba, aproximadamente R$ 25.000 para comprar essa infraestrutura e R$ 12.000 que é o valor da assessoria. Claro que eu estou falando em valores absolutos, existem lá os centavos, algumas divisões ali no meio, para que sejam ajustadas. A ideia do poder público, e para mim, para finalização da minha fala, é que no ciclo 2 da PENAB, o recurso que chega para o município seja investido na formação, né? Então, até pensando na lógica da classificação lá, que eu acho que vocês todos estão a par, né? De você ter o artista bronze, prata e ouro, né? O artista bronze, ele tem a possibilidade de fazer uma oficina um pouco mais aprofundada, 60 horas, de repente com um artista ouro, nesse primeiro momento, ou um artista prata, que seja o caso. Para quê? Para que nesse processo de formação, ele também melhore o trabalho dele. Lá no ciclo 3, no ciclo 4, no ciclo 5 da própria PENAB, ele aí esteja melhor preparado para participar dos editais e ser o proponente da oficina ou executar uma ação cultural, etc e tal, tá? Então, só para fazer um último apanhado, Lei Aldir Blanc, lá na pandemia, auxílio emergencial, recebe, etc e tal. Lei Paulo Gustavo, ainda era emergencial, mas tinha que ter contrapartida. Tinha que ter contrapartida. PENAB ciclo 1 já falava de política nacional, fomenta a cultura. Para fomentar a cultura, no ciclo 2, a proposta da prefeitura é que a gente invista em capacitação e formação dentro do próprio município, para a gente chegar no ciclo 3 com fomentos muito mais estruturados. É essa a proposta. Tá bom, então só antes de eu passar, consultei aqui. Então, essa é a proposta e a gente abre agora um campo de perguntas, né, para que vocês possam tirar as dúvidas sobre o que foi apresentado. Tudo bem? Uma pergunta rápida. Eu fiz um cálculo aqui, 15 de 9 mil, mais 60 mil dos 3 de 20, dá 195. O valor final é 253, alguma coisa assim. Não, eu já 20. Duas feiras de 20, né? Então. 215. 15 mil da assessoria. 230. E aí os 20.000 eu estava estendendo a comprando aqueles infraestruturas que eu falei para você. Que é 10% mais ou menos do valor do recurso. Esses 10% não tá lá no 9, não tá Não. lá. É a parte. Para justamente não onerar o seu cachê lá. Tá. Entendeu? Que é essa diferença. Essa diferença que chega nos 151 mil, se não me engano, que é o valor aqui do município. Então a gente vem para. Desculpa, para dúvidas, tá, pessoal? Quem tiver, pode levantar a mão, tá? Quem quer começar? Bom dia, prazer, sou Renato. A respeito do festival, eu vou tentar entrar festival de dança escolar. Ou seja, todas as escolas vão participar, duas apresentações de manhã como duas à tarde. E o período para ter resposta, se eu ganhei, como é que vai funcionar? Tá, então aí vamos por partes. É um pouco meio complexo isso. Não, beleza, vamos por partes. Ó, aqui hoje nós estamos definindo os valores e as linhas que vão ser definidas, né? Aprovado e tudo, aprovado não, consensualizado e tudo, digamos assim, a gente vai mandar essa informação para o Ministério da Cultura, que um prazo, inclusive, está se encerrando, né? A gente tem que fazer isso, se possível, ainda hoje. A gente recebe o feedback do Ministério da Cultura dizendo, beleza, deu certo.
Aí ele vai transferir o recurso para a conta que vai ser aberta pelo município, aí começa a elaboração dos editais. Então, digamos que a gente tem um prazo de 2 ou 3 meses até efetivamente lançar os editais. É porque esse festival, assim, que eu tô tentando, que eu vou participar, todas as escolas municipais vai ter 2 apresentações. Eu vou ter que ir na escola, pegar a autorização da diretora, Sim. fazer um convite para os alunos vai ter que ter um tempo para ensaiar, preparar, participar. Não, depois de aprovado, vamos supor que o seu projeto tenha sido contemplado. Você tem 1 ano para executar. Ah, entendi. Tá? Então tá bom, obrigado. Paulo, aquela hora a gente fez a conta, passa de 254 mil. Porque 20% dos 254 é 50. E aí, se eu somar aqueles. Não, 10%. Ah, você falou 20%. 20% é Dentro da planilha. Dentro dos 9 mil, você usar 20% para comprar o material. Confundindo. Tá. Isso, entendeu? E justamente para não tirar de possíveis recursos que chegam para os artistas, entendeu? Somar cada vez mais oficinas, mais festivais, mais atividades. Assim. Nós temos uma dúvida daquele restante que ficou do ciclo 1. Não é nessa pauta, tá? Ciclo 1 foi decidido na audiência. Não, sim, mas sobrou um restantezinho lá, né? Isso. Que não temos nada ainda sobre aquilo, o que vai ser feito. Aí é melhor outro momento, porque senão a gente vai confundir ciclo 1 com ciclo 2 e aí vai dar problema. Hoje, a gente precisa definir o que a gente vai fazer com o dinheiro que a gente vai pedir do ciclo 2, entendeu? Tá só se falando do ciclo 2. Estamos falando unicamente do ciclo 2. Para não confundir mesmo essas questões. Então isso provavelmente seria no momento de abrir editais, essas coisas. Tá. Exato. Quem quer falar? Lembrando, só para deixar claro e registrar em ata, William, você acabou de falar, tá? O valor que existe de saldo lá na conta, houve uma decisão sobre como seria aquilo usado em uma audiência que aconteceu no ano passado, tá? Já foi decidido isso no passado. Correto? Só para não ter dúvida. No passado foi o Paulo Gustavo. Não. Vocês fizeram uma audiência também para decidir o ciclo 1. Ah, sim, sim. É isso que eu estou dizendo. Aquele verbo, a verba que tem lá, que você vai usar para A, B ou C, essa já foi decidido lá numa audiência no passado. Os 100 mil, né? Isso. Por isso que eu não estou querendo misturar, porque senão a gente vai começar a querer hoje decidir uma coisa que já foi decidida no passado, entendeu? Hoje nós estamos falando de 251 mil reais exclusivo do ciclo 2, tá? Por favor, William, depois você registra muito claro isso na ata, tá? Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu fiquei numa dúvida. Meu nome é Rosângela, estou como cidadão da audiência e eu queria... Essa lei Aldir é diferenciada da lei da cultura? É outro dinheiro, outro programa? Qual lei da cultura? Da Secretaria da Cultura. É assim, a Política Nacional de Blanc, que é o que a gente está discutindo hoje, é um convênio, digamos assim, entre o governo federal e o município, onde ele, mediante a apresentação de um plano de ação que já foi submetido, e agora um plano de aplicação de recurso, que é o que a gente está decidindo hoje, o Ministério da Cultura repassa para o município para abrir as diversas linhas de fomento e investimento na área cultural que o município pode fazer. Nesse caso, a lei tem 5 anos de duração, já foi o primeiro ciclo que aconteceu, nós estamos discutindo um plano de aplicação do segundo ciclo e ainda terão mais 3 ciclos nos próximos anos. Tá. Outra dúvida. Vocês falou de uma porcentagem para passar para a divulgação, né, que é a assessoria, e mais alguns aparelhos ou evento que precisa na hora da sua apresentação.
A cultura não vai bancar, precisa dessa verba deles para ajudar a comprar esses aparelhos, essa porcentagem de dinheiro? É assim, na verdade, a ideia é que o recurso que chegue do edital, por isso, inclusive, foi muito enfatizado que a ideia de comprar os equipamentos seja muito voltado à execução dos objetivos dos próprios projetos que forem apresentados, né? Então, é muito específico. Até estou dando um exemplo. Nós vamos ter um festival de teatro. A ideia é que o dinheiro do curso lá, como eu falei, da iluminação, não saia do proponente que ganhou, e sim seja usado o recurso da lei, que é permitido, tá? É permitido por lei, o próprio Ministério autoriza isso o município a fazer, e ele faça o investimento de forma definitiva, e não somente a locação. Por quê? Porque se eu uso, eu estou fomentando o festival, estou adquirindo o equipamento, de certa forma, o segundo, o terceiro, o quarto festival vai usar esse equipamento também, sem precisar alocar, sem precisar gastar esse investimento, entendeu? Essa é a lógica, inclusive, da política nacional, né? Mas eles podem alugar. Pode alugar, mas eu acho que é minha opinião, daí é opinião mesmo, tá? Você está cumprindo a lei, na verdade, porque a lei permite isso, e você consegue fazer o investimento de aquisição permanente que não vai beneficiar somente aquele contemplado. Vamos supor que o projeto dele lá das escolas não seja contemplado e ele quer se apresentar aqui, mas o outro foi. Ele não vai precisar alugar a luz depois, porque a luz acabou saindo do próprio dinheiro da PENAB e ele também vai poder usar. Virou um bem para o município, para os agentes culturais da cidade. Essa é a lógica da lei, tá? Outra pergunta, como vocês falaram que às vezes precisa de um projetor, precisa de um telão, como o teatro ele não é da cultura, ele é da educação, a nossa educação já tem projetor, já tem telão, que muitas vezes a gente precisou e a gente usou foi da educação, né? Com eventos que fizemos nas escolas e até nos setores. Então, era só essa minha dúvida. Sim. A ideia, na verdade, aí respondendo, né? A educação passou por esse momento que a gente está vivendo hoje, lá na década de 90, com a implantação do MEC, com a implantação de todos os sistemas, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de implantação do Sistema Municipal de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura. Então, por mais que a educação seja sempre muito solícita, etc. e tal, chegou a hora da gente começar a construir equipamentos, suporte e formação dentro da própria cultura. Para isso que esse recurso está chegando. Né? Na minha opinião, Claro. eu acho assim, que está investindo dinheiro da cultura para a educação, ou da educação para a cultura. E são secretarias diferentes. Exatamente, nós estamos tentando separar isso. Nós estamos falando de formação, educação, mas nós estamos falando de educação e formação cultural. Coisa que hoje eu ponho minha mão no fogo. Não conheço a cidade, mas ponho minha mão no fogo. A Secretaria de Educação do município, ela tem o foco na formação universal dos alunos, de modo geral. Nós estamos aqui falando de fazer uma formação, por exemplo, do pessoal do crochê. Fazer uma formação, né, dos agentes culturais. Fazer uma formação de 60 horas, por exemplo, de um projeto de audiovisual. Fazer uma formação na área de música. Né? Ou seja, foco realmente na produção cultural do município. A Secretaria de Educação, ela abrange de forma pequena isso também. Aqui, na verdade, a gente quer potencializar. Inclusive, no meu ponto de vista e opinião, tá bom? A partir dessas formações, amanhã depois vocês serão os professores que estarão dentro da escola, aí sim pagos pela Secretaria de Educação, para multiplicar essas oficinas. Para isso precisa de qualificação, precisa de formação, precisa de, né, formação contínua. Mas é ponto de vista isso. Tá bom, obrigada. Pega só o microfone para registrar, por favor, ele tá aqui, só para ele... Ô Paulo, bom dia. Só uma dúvida também. Pois não.
referente à pasta da cultura, não vem uma verba do governo destinada diretamente para a cultura para investir nessa parte, para não precisar tirar dessa verba da cultura? Dentro da PENAB. Só essa forma só? Dentro da PENAB. Hoje, infelizmente, a única transferência do governo federal para o município é dentro da PENAB. Infelizmente. Mesmo que seja na parte da infraestrutura, que nem você falou, de comprar os equipamentos, as Sim. coisas? Vou dar um exemplo para vocês de cidades vizinhas aqui que a gente também faz esse tipo de assessoria, tá? Vou dizer, né? Por exemplo, a cidade de Jaboticabal, é até chato eu falar, mas eles me permitem. A cidade de Jaboticabal está com o telhado da biblioteca caindo. E aí o que aconteceu? Quase 200 mil reais da verba de Jaboticabal vai para trocar o telhado lá. Por quê? Porque a única transferência que vem mesmo do governo federal hoje, o único dinheiro pela primeira vez, é agora na PENAB, foi na Aldir Blanc 1, agora na Paulo Gustavo e agora na PENAB, né? Tanto que os projetos aprovados e permitidos pelo governo, eles envolvem formação, difusão, né? Nós falamos bastante de formação com as oficinas, difusão seria os festivais e a feira, por exemplo, mas também fala de equipamento. Por quê? Como que ele vai, dando um exemplo, como a academia de dança vai realizar uma mostra de dança se chove dentro da cabeça dela, né? Certo? Mas aqui no nosso município não tem esses espaços que nem você citou aí, biblioteca, espaço cultural, essas coisas. O único local que tem é o anfiteatro. As escolas é mais assim, difícil para conseguir conciliar um tempo para conseguir um espaço, né? Então, depois que adquirir esses equipamentos, vai ter como todo mundo que faz parte do projeto ter acesso? Isso, a proposta e o compromisso do poder público é que esse material seja, primeiro, ele vai ser escolhido para suportar os projetos aprovados. Mas primeiro teria que ter um espaço adequado diretamente para a cultura, né? Que nem aqui é sediado, mas só que é da educação, Sim. não é da cultura. Sim, É aquela verba que teve no passado, que foi destinado um valor que seria gasto num espaço direto da cultura. Sim. E até então não sei o que foi mais resolvido. Sim, deixa lá do passado isso, porque foi outra audiência, eu nem estava aqui. Vamos falar agora no... Mas a verba não ficou? Que foi destinado para o espaço? Sim, mas assim, aí, como eu falei, foi outra audiência pública que foi definida aquilo lá. Vamos só acertar aqui, senão a gente perdeu o foco um pouco da discussão, entendeu? O que foi combinado, e eu até falei isso com o BIM, e isso pode constar na ata para que a gente não tenha problema. Os 15 projetos que forem aprovados, mediante a reserva e combinar com o pessoal da cultura, eles usarão, por exemplo, o anfiteatro se necessário. Falamos isso agora, o Renato está aí, o William está aí, falamos isso agora de manhã. Por quê? Você vai construir uma oficina de meses, né, 60 horas, de repente dá até meses de atividade, e o local da apresentação é um anfiteatro naturalmente, né? Então, só que assim, vamos separar. A execução da oficina, talvez a oficina de crochê lá do artesanato seja melhor no espaço dos idosos, em vez de eles virem até aqui. Nem sei se tem no município, tá? Mas aí a mostra final, a apresentação dos resultados, onde vai ser? Aqui, no anfiteatro. Os ensaios da mostra que ele acabou de falar, não vai acontecer todos aqui no anfiteatro, vão acontecer em cada escola e o final da atividade vai acontecer aqui. A produção do Festival de Cinema vai acontecer a captação em vários lugares, a apresentação final é no anfiteatro. Então, é um pouco disso que a gente está falando. Só que para fazer... vou até dar o exemplo do nosso amigo aqui. Para fazer a atividade dele lá, se ele não tiver a caixa do som lá na escola, ele não tem como ensaiar. É essa a ideia, tá? Não entendeu, mas então, pelo que dá para entender, não seria legal colocar todas as forças então para conseguir um espaço adequado, certo, só para a cultura? Outra possibilidade, se vocês aprovarem, a gente pega os 250 mil reais, não abre edital para ninguém e usa tudo para isso. É uma possibilidade.
É porque da outra vez ficou discutindo essa parte, né? E ficou da parte dos equipamentos também de som também, né? Desculpa. Alguém falou alguma coisa que eu não ouvi aqui. Isso. Isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Igor. Bom dia. Como o Paulo falou, o pessoal está confundindo as coisas. Pela Paulo Gustavo, sobre o... Não, é real, né? É como eu falo, eu tô lá com os Não, depois que eu terminar, o senhor pode complementar sobre aqui alguma coisa. Por quê? O pessoal está misturando Paulo Gustavo. Quando aconteceu os editais, R$40 mil foi destinado para cá, para comprar o som que estava sem. Na Outblank do ano passado, do ciclo 1, foi destinado R$100 mil para espaço ou para reforma. Até agora a gente não sabe para onde foi esse dinheiro Ele está e na nem como conta. que vai ser usado. Por quê? O dinheiro está na conta. Esse espaço ele é da educação, não é da cultura. Isso a gente já discutiu na outra audiência passada. Ou seja, se a gente for pensar no espaço para a cultura, a gente tem R$250 mil. Só que como que a gente vai pegar, vai falar assim, ó, não vai ter edital e vai para o espaço. Antes disso, a gente precisa ter orçamento, a gente precisa ver se tem um terreno. Não adianta simplesmente a gente pegar e falar assim, ó, vamos usar R$250 mil para um espaço. Aí chega na hora, a gente usa esse dinheiro para comprar um terreno. Entende? Então, assim, tem muita gente confundindo Paulo Gustavo, Aldir Blanc, ciclo 1 e ciclo 2. E a gente precisa dividir isso, até porque a gente já investiu dinheiro no anfiteatro e eu, particularmente, quando precisei usar, não tive acesso. Não sei se todo mundo teve acesso. Ou seja, eu entendi que uma boa parte da galera da cultura não quer mais injetar dinheiro no anfiteatro por ser um espaço de educação. E que a gente, de fato, não tem livre acesso. Pelo menos essa é a experiência de alguns colegas. Para ficar bem claro, para a gente poder discutir outras coisas depois. Exato. Eu gostaria só de fazer uma parte para esclarecer como é o processo que Barrinha está vivendo, tá? Vocês se recordam quem estava na audiência pública da última vez? Foi protocolado lá, o vereador, né, o presidente da Câmara estava aqui, o projeto para a implantação do Conselho Municipal de Cultura, né? Então até a doutora falou agora, né? Amanhã, depois, para você ter um espaço próprio, o conselho estando formatado, atuando, discutindo com o poder público a sessão de um local, qual o melhor local, nós vamos construir um centro cultural, nós vamos construir um outro auditório, nós vamos construir uma casa da cultura, porque talvez uma casa da cultura já resolva grande parte das dores no município, né? Aí, com a implantação desses órgãos colegiados e toda a infraestrutura que a prefeitura está trabalhando agora junto com a Secretaria de Cultura, a ideia é que haja esse planejamento de investimento, tanto com dinheiro do governo federal, como com dinheiro da Fonte 1. Eu tenho certeza que o município também vai colaborar para isso, seja numa cessão de terreno, seja fornecendo mão de obra, às vezes, própria para fazer alguns serviços lá dentro, né? Só que para isso a gente precisa deixar a cultura organizada, né? Para os agentes culturais capacitados, preparados, para que a gente chegue no momento de ter a biblioteca, né? Igual você falou, pô, a cidade não tem uma biblioteca, talvez o primeiro momento é criar uma biblioteca. Né? E na biblioteca tem uma sala lá de ensaio, tem uma outra coisa que pode acontecer. Esse processo de organização da secretaria, do Sistema Municipal de Cultura, lembra que eu falei agora há pouco do Sistema Municipal de Cultura, está acontecendo agora nesse momento. É um pouco disso. Bom dia, tudo bem? Sou o Cris. Eu não entendi muito bem, mas eu vou dar minha opinião a respeito dessa verba. Tipo, eu fiz o projeto, me estruturei e todo esse equipamento vai ficar para cultura. Falando assim, fica muito bonito, mas na real a gente não vai ter acesso, como o Igor não teve acesso ao novo teatro. Então fica difícil, tipo assim, teoricamente é muito bonito, a gente até concorda, acho que seria legal estruturar a cultura e tudo.
mas na prática a gente não vai ter acesso, a não ser algumas pessoas que a gente sabe que vai ter se o cara, não sei, se alguém esse aqui eu quero, aquele lá eu não quero, esse aqui eu não gosto, a gente que é da cidade, a gente conhece que a gente é perseguido politicamente. Se você pensa diferente do prefeito ou da prefeita, talvez você vai ter uma perseguição, você não vai ter acesso a esses equipamentos. Eu sou do grafite, vou lá, compro, sei lá, um andaime. Mas eu vou usar em outros projetos meu também. Eu preciso me estruturar esse projeto Probo e dar continuidade depois da Aldir Blanc. Não só quando vem a verba da Aldir Blanc ou sei lá, qualquer outra. Então eu particularmente, gostaria de ficar com equipamento para dar seguimento, evoluir no segmento artístico e fazer outras oficinas. Agora deixar na prefeitura. A prefeitura não vai fazer. Eu creio que todo mundo concorda que talvez eles não vão fazer. Se for fazer, vai ser com algumas cartas marcadas. Isso é fato. Né? Não sei se posso estar falando besteira aqui e essa gestão for diferente das milhares que tiveram lá atrás e fizeram essa mesma coisa. Então, a gente está beneficiando a prefeitura. O Leandro até levantou a bola aqui falando, ano que vem é ano de eleição. Os vereadores, acho que estão só o Marcos aqui, né? De vereadores. Os vereadores tinham que buscar essa verba para a cultura, que ela falou, para estruturar. Os deputados trazer verba, não vão ficar só dependendo e tirar mais aí dos artistas. A gente já não tem nada. O pouquinho que está começando a entrar agora, aí vai deixar para a prefeitura e a gente não vai ter esse acesso. Lembrando que a verba não é, só falando da Política Nacional Aldir Blanc, a verba não é diretamente para artistas, tá? Não confunda, por gentileza, com a Lei Aldir Blanc e com a Lei Paulo Gustavo. A Política Nacional Aldir Blanc fala da estruturação do Sistema Nacional de Cultura, do Sistema Municipal de Cultura, onde o artista é um dos entes que fazem parte. Só para ficar claro, tá? Não é discordando, não. Não, sim, mas quem faz funcionar e rodar essa parada toda somos nós. E eu vou dar um outro exemplo para você agora, só como exemplo, e não é debate, é só um exemplo, tá? O verba nesse som aqui do anfiteatro saiu da Paulo Gustavo, correto? A cultura está usando agora esse som? Agora! Você está falando no microfone que foi comprado com dinheiro. Se não tivesse saído do edital, ia ter som aqui? Ia, já tinha. E é na educação, isso que a gente está falando. A gente está enfatizando isso tudo aqui, parede, tudo, é da educação. A cultura ainda não tem nada. O que a cultura tem são os artistas. Eu posso discordar? Pode. Eu sou técnico de som aqui há 13 anos, cara. Não fala que tinha, não. Não tinha. Você falar que tem é uma coisa. Você andar num carro quebrado e você andar num carro funcionando, tudo perfeitamente é diferente. DJ Renatinho está aqui. Usei equipamento do DJ Renatinho por quase um ano. Não fala que tinha. Infelizmente estava sucateado, abandonado. Deixa eu falar. Renatinho pode confirmar isso. Então, os 37 mil que nós utilizamos para a cultura está sendo utilizado para a cultura. Aqui tem festival de dança, aqui tem peças teatrais. Então, por favor, gente, vamos discutir o que tem que ser discutido. Vamos discutir o que não é real, por favor. William, eu já fiz apresentações de dança aqui há uns 8, 10 anos atrás. Foi pelo amor de Deus. 8, 10 anos atrás, lá vamos ser história. Não, nós estamos falando de 2025. Tava zoado, mas tinha. Tava zoado, mas tinha. Isso que eu tô falando. Pessoal, um minuto, por favor. Eu vou pedir para a gente voltar à pauta, tá? A pauta é... A gente precisa entregar as propostas agora, para que a gente encerre esse ciclo aí. Eu entendo tudo isso, eu acho que é um outro momento dessas discussões. Dúvidas sobre os projetos apresentados, por gentileza. Deixa eu só concluir. Postas. Então, a gente pode ter essa liberdade de não passar esses equipamentos? Ou todo mundo concorda aqui que se eu quiser eu passo, se eu não quiser eu não passo? Os equipamentos? Beleza, é isso. Só para deixar claro, né? A audiência pública ela é para ouvir a população. A decisão é do poder público.
Bom dia, pessoal. É, só para concluir, eu acho que o problema maior é o local, o espaço que a cultura não tem. Isso é uma coisa que a gente precisa resolver. Não vai ser hoje, mas eu acho que a situação é essa. Tá? Só para resumir. Minha dúvida é com relação aos festivais. Qual vai ser o critério, por exemplo, que vai ser usado? Vou dar um exemplo. São 3 de 20 mil, certo? Qual vai ser o critério usado para... Vai usar 20 mil na peça de teatro, 20 mil no festival de música, 20 mil no festival de dança. Qual vai ser o critério para que não sejam, por exemplo, 3 peças de teatro? A gente vai determinar que serão 12 editais. Isso é a regra de edital daí, tá? Que foi um pouquinho, até para usar, foi um pouquinho do problema, talvez, que aconteceu no ciclo 1, pela falta de prazo, né? Não houve uma discussão. Porque hoje nós estamos falando sobre as propostas, tá? O regramento do edital, a gente vai daí criar o que é um festival, uma definição clara do que é. Qual, por exemplo, a banda pode ser 4 músicos individuais e tá feito festival? Não. Vai ter regra mesmo, no mínimo, tanto, com o repertório tanto, com o tamanho tanto. E uma das regras dentro do edital festivais é que vão ser 3 linguagens distintas. Elas não vão ser a mesma. Ok, obrigado. Ô, Paulo, eu não sei, o William estava fazendo a soma dos valores, mas eu acredito que fechou os 250 mil. Teria possibilidade desses 15 projetos de 9 mil passar a ser 10 mil? Por que eu falo isso? Porque quando a gente faz uma oficina e vai estruturar ela, eu estou fazendo uma oficina no valor de 10 mil reais, e cara, R$ 1.000 faz muita diferença. Eu falo isso porque a minha oficina de xadrez, eu aproveitei o ciclo do Léo de Banff para poder estruturar, ou seja, mesmo após eu encerrar e entregar, as minhas oficinas vão continuar acontecendo. E esses R$ 1.000, ele vai fazer muita diferença. Perfeito. Na verdade, é assim, né? O valor de R$ 9.000 foi pensado para que a gente, se eu aumento o valor, eu diminuo a quantidade de vagas. É uma decisão, né? A gente tem 135 mil. Eu posso dividir em 13 vagas de 10 mil, ou eu posso fazer 15 vagas de 9. É uma decisão que podemos pensar juntos, né? Ou a gente pode também, isso está aberto em negociação, eu falei de 60 horas, talvez a gente reduza um pouquinho a quantidade de horas, por exemplo, para 50 horas, que ainda é uma carga horária boa, e sobra um pouco mais para esses outros investimentos. Aí alguns ajustes internos, entendeu? Eu acho que mais do que a gente decidir se vai ser 9 ou 10, a gente bater o martelo que a gente vai seguir por essa linha de trabalho, de formação, de projetos que tragam esse retorno para a sociedade de modo geral. Eu acho que é mais por esse caminho aí que a prefeitura está pensando, tá? No momento da construção do edital, né, um compromisso que a gente tem, são 2 compromissos até, na verdade, que é, primeiro, fornecer uma oficina de escrita de projetos, para melhorar a escrita de vocês, fazer portfólio, etc e tal, isso já está acordado. E esses detalhes, assim, a gente sabe que 135 mil vai para a formação, para oficinas de formação. Se vai ser uma oficina de 135 mil no valor total, ou se vai ser 10 de 13, 500, a gente tem essa mapa, né, esse jeito, até baseado como no cadastro, porque o cadastro pode nos dizer quais seriam as linguagens de decisões. Oi, meu nome é Silene e eu gostaria de perguntar em qual categoria a Companhia de Reis entra nisso. Se ela pode fazer festival, como é que fica na cidade? Você já imaginou fazer um encontro de folias de reis aqui com todas as folias da região, você ajudando a pagar o almoço da galera, fazendo na praça central? É isso.
Sim, isso eu já tenho aqui. Sim. Gostaria de saber se esse ano vai ter também, se o BIM vai ajudar. Escreva o projeto, que daí talvez você pode fazer com esse dinheiro da PENAB, você pode fazer. Mas a outra possibilidade é o seguinte: você já imaginou pegar os mestres, né, da Folia de Reis e montar uma oficina para crianças, por exemplo, para perpetuar essa cultura? Também pode se inscrever. As duas possibilidades são possíveis. Sim, a gente já pensou nessa possibilidade. Vamos colocar em prática. E a lei funciona para isso. Exatamente, o recurso está chegando para isso. Mais alguém? Oi, bom dia, tudo bem? Sou o Jefferson da TV Barrinha Web. Eu gostaria de propor, para vocês que premiassem o maior número possível de artistas, do pessoal do audiovisual da nossa cidade. Inclusive, eu sou a favor da premiação, que tem que ter um valor mínimo para incentivar, porque nem todo mundo tem acesso hoje a tudo que se diz respeito às redes sociais, mas está lá trabalhando, fazendo a sua função no dia a dia. Tem muitos que não puderam comparecer aqui hoje, estão trabalhando, né? Então eu gostaria de ver com vocês, pulveriza um pouco mais esse valor, para poder beneficiar muito mais os artistas da nossa cidade, que tem muita gente aí que está ficando de fora. E alguns estão sendo mais beneficiados e já estão mais engajados. Então, essa daí é a minha opinião. Muito obrigado para vocês todos, viu? Pode falar, William. Jefferson, só para te responder, tá? Isso já tinha sido discutido na primeira audiência pública que eu acho que você teve presente. Infelizmente, foi votado e derrubado, tá? A questão da premiação. O próprio Agente Cultural trouxe essa proposta, tá? De não ter premiação e foi derrubada. Naquela primeira audiência. Sim, se você pegar a votação, você vai ver. Não foi, cara. Tá. Premiação não. A doutora falou, vamos deixar isso para a próxima. Então, é preciso discutir, porque não entrou. Se não entrou nessa proposta, é porque foi discutido em audiência pública. Tá? Deixa eu fazer uma parte, William, só somado na sua fala, tá? Pessoal, eu vou falar o seguinte aí como assessoria, né? É só opinativa a minha colocação sempre, né? Houve premiação na Lei Aldir Blanc, houve premiação na Paulo Gustavo, houve premiação no Ciclo 1. A ideia agora, e a própria política nacional está amadurecendo isso. Se vocês olharem a lei, vocês vão ver que o Ministério da Cultura baixou uma portaria que especifica o que é premiação de mestres e mestras agora. Inclusive, ele baixou uma portaria dizendo o seguinte: para você dar uma premiação para mestres e mestras, você tem que pagar no mínimo 6 meses do valor da bolsa de mestrado do CAPES. R$ 1.700 durante 6 meses. Por quê? Porque houve um desvio de função, digamos assim, no aprendizado da lei sobre o que é premiação. Porque, teoricamente, assim, o fato de eu estar aqui na mesa falando, eu posso dizer que eu já fiz 2 palestras aqui em Barrinha e vou ser premiado por eu ter feito essas 2 palestras. Ou seja, esse conceito de prêmio estava muito vago para o próprio Ministério, para os agentes culturais, e o próprio Ministério já começou a colocar uma série de outras leis. Eu me recordo que, se eu não me engano, Seu Caráter é o nome, não é? É daqui, Então, que tem uma trajetória de não sei quantos anos, acho que tem quase 90 anos. 91. Tem uma história da implantação da Folia de Reis no município. Tem o trabalho da folia que executa, que acontece, da formação, né, da transmissão do saber. Ele é um cara que merece. Eu mesmo, com meu currículo acadêmico, não chego no conceito hoje de prêmio que o Seu Caráter tem. Então, até para esclarecer, aquele conceito de prêmio que aconteceu lá na pandemia, gente, aquilo acabou, inclusive, pelo próprio Ministério da Cultura, tá? Agora é uma questão de você realmente mostrar um histórico de transformação cultural na comunidade onde você atua. E não só formação. Formação qualquer um.
qualquer um não. Mas hoje está muito mais acessível a formação, seja a formação acadêmica. Agora, fazer história que o seu cara tem de 50, 60, 70, 80 anos na cidade, aí é diferente, tá? Então, só para vocês entenderem que o próprio Ministério já repensou isso, até porque estava desvio mesmo grande. Ô, Paulo, foi 3 projetos de 20 mil para festivais, é isso, né? E para a feira foi 2 projetos de 10 mil? 2 projetos de 10 mil. O Leandro tá aqui, ele trabalha com festival. Eu queria até a opinião dele para ver se esses valores fazem sentido. Por quê? A gente quer uma feira do livro há muito tempo, nunca aconteceu. E eu acredito que 10 mil reais para estruturar é pouco. Então, para ver se a gente consegue dialogar entre a feira e o festival. Por quê? A depender do que a gente decidir aqui, a gente pode até usar a mesma estrutura para a feira, para o festival. Por quê? Nós até discutimos aqui muitas das vezes e seria interessante esses projetos acontecer próximo. Ou seja, sobre a Alviblanc, que a gente queria fazer uma semana cultural, não foi possível por outros motivos que a gente nem tem acesso, ou seja, a gente teve muito audiovisual e a gente não pôde fazer a semana cultural aqui. A nossa ideia era finalizar os projetos, entregar ou utilizar o espaço, como a gente falou. Então, assim, sem dizer atleta, quando a gente fala que a gente não consegue utilizar o que a gente compra, é nesse sentido. Porque para nós seria um grande feito a gente finalizar os projetos, todo mundo junto, apresentar e a casa tá cheia. Eu vou dizer o que eu falei hoje, depois do Renato, o Ida pode falar como, e até do Tony, como assim, o pactuado que vai constar na ata é que os projetos que forem selecionados abrirão negociação de agendamento com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, com o compromisso de usar o equipamento público. Isso vai constar na ata, tá? Como pactuado, é essa a ideia. Ô Igor, só respondendo você em relação a LPG, tá? O que foi proposto em questão da entrega da contrapartida vai ser entregue. Ainda não foi por questão de agenda, de tempo, de ajustes, né? Mas tem que ser entregue, porque chega até a ser uma prestação de conta de vocês para o município, tá? Então não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. Vai acontecer sim, tá? Mais alguém? Bom dia, meu nome é Fabrício. E eu tenho uma dúvida aqui, se é possível, né? Não sei como que tá essa questão interna dos editais. E a gente percebe que aqui na cidade muita gente ainda não tem a prática dos editais, muita gente não se inscreve, que tem um baita potencial e ainda não se inscreve devido a essa falta de formação, né? Então, pensando na formação continuada, talvez 60 horas, né, para um projeto de capacitação, para elaboração de editais e tal. Não sei se 60 horas é muito tempo para isso, aquela coisa que fica maçante. Então, pensando, eu vou dar uma formação de capacitação para a galera. E aí, 60 horas, eu vou ter que dar uma enrolada, vou ter que deixar a coisa mais detalhada. E aí volta a ficar complexo para muitos. Então, eu percebo que o Sorte é educador há muitos anos, e eu percebo que eu não vejo diferença de ensinar uma criança autista com uma criança não autista, porque é a forma de como você acessa. Se você não tem acesso a uma criança autista ou não autista, você não consegue formar, você não consegue educar, você não consegue transmitir. E eu penso que é o mesmo para qualquer pessoa que não conheça algo novo que está prestes a acontecer. Então, muitas das vezes tem que ser uma coisa mais direta. E depois entrar nos pormenores, né? E avançando aos poucos, de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu penso que talvez 60 horas para uma formação de elaboração de projetos talvez seja muito puxado, muito maçante. E queria saber se existe a possibilidade de ter dentro do edital essa proposta de formação, né, de uma forma mais concisa, de que não assuste, né, o pessoal, tipo, nossa, 60 horas, não dou conta. Tipo, seja um fim de semana também eu acho muito pouco, mas que sejam menos dias e que a galera consiga sair
dali já com algo pronto, já preparado, para já estar entrando no próximo edital ali, tá seguro e tudo mais. Bateria? Alô? Eu volto. Então, eu acho que é uma confusão. Mas só para esclarecer, se eu estiver errado, você pode me corrigir também. A formação sobre escritas de projetos será oferecida pela nossa empresa, não como um projeto dentro. Nada impede também que tivesse um projeto lá de estruturação cultural dentro, né? Seria possível. Mas nós vamos oferecer. A formação, por exemplo, que a gente vai trazer para vocês, ela tem uma carga horária aproximadamente de 5 a 6 horas, depende do modelo. E depois eu já estou gravando o módulo online. Então você tem um momento presencial, onde a gente vai pôr a mão na massa e entender o que é objetivo, o que é meta, qual a diferença de objetivo para meta, como que eu coloco na planilha financeira, o que é ação afirmativa, né? Acessibilidade comunicacional, atitudinal, que tudo coisa que o Ministério pede e a gente tem enxergado dificuldade do agente cultural colocar isso no papel. Essa formação é anterior ao lançamento dos editais dados por nós. E vai ter o módulo presencial, talvez, como eu falei, entre 5, 6 horas, um dia inteiro, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, por exemplo. E toda a mesma formação continuada depois na internet, para durante a escrita mesmo ir tirando dúvida. Essa é uma coisa. As oficinas dentro do projeto que a gente está propondo, igual você falou, você trabalha com arte e educação, né? É que você realmente comece um processo pedagógico e conclua ele até uma exposição, alguma coisa lá no final. Por isso uma carga horária mais longa, né? Se a gente pensar, por exemplo, dentro de uma formação, dentro de uma escola, a gente está falando aí de encontros semanais, uma vez por semana, 2 horas durante 30 encontros, né? Que vai dar quase um ano letivo inteiro de atividade. É essa a proposta de formação. Obrigado. Mais alguém? Mais dúvida? Desculpa minha ignorância, tá? Imagina, então não fala A questão da premiação. Então não vai ter premiação. Não. Tá. Só para tirar um pouco do Tião, questão da minha opinião também, tá, gente? Eu também sou a favor de não ter premiação, por quê? Culpa nossa, dos próprios artistas. Que pelo menos a minha ideia, quando eu peguei a premiação, era me estruturar como artista, buscar um pouco de conhecimento, buscar equipamento, coisa que eu vi que não aconteceu com a maioria dos artistas, não sei se foi com todos. Então a maioria não pegou essa grana e torrou com todo direito, né? Que também a gente não vai ficar mudando, porque o cara tem que fazer com dinheiro, pô. Exato. E também alguns não investiram no projeto nem nada do tipo. Então a questão da premiação e a questão dessa estruturação que a gente tinha falado anteriormente, que a câmera, o projetor vai para a prefeitura, é culpa nossa. Porque a galera pegou dinheiro, torrou, fez os projetos e tal, mas também não se estruturou, não evoluiu, eu não consegui ver essa evolução, eu não consegui ver outros projetos, não consegui ver dar seguimento ao projeto que o Fabrício falou ali, tipo, sabe, você dar continuidade à parada, fazer um negócio, fomentar de fato a cultura. A gente não fez isso é culpa nossa. Então, vamos colocar a mão na consciência agora, pegar essa grana e investir em nós mesmos. Tipo, formação, equipamento, por isso que eu tô falando da gente ficar com o equipamento, mas ficar com o equipamento e usar ele durante todo o ano, tá ligado? Porque a minha filha tem 3 anos de idade, eu não sei se eu vou conseguir dar uma oficina para ela daqui a alguns anos, outra pessoa vai dar, só que como que a gente vai estruturar isso? Tá? Então a responsabilidade é nossa, não é da prefeitura, e quando eu falo isso, o equipamento não tem que ficar com esse, tem que ficar com a gente, mas com consciência e fazer a parada acontecer. É isso. Deixa eu só fazer uma parte daquela primeira fala sua, que eu esqueci. Dentro lá das oficinas de R$9.000, ainda há uma ideia
que 20% daquele valor, né, de R$ 1.800, fosse para compra de equipamento e compra de infraestrutura para executar a própria oficina. Se a gente parar para pensar esse valor, digamos que a sua oficina fosse contemplada, esses R$ 1.800 dos 20% fora o seu cachê de aula, já é maior do que a premiação que aconteceu esse ano aqui. Ou seja, então dentro dos próprios editais de oficina, vocês poderão, não é só para comprar xerox e apostila, é para comprar equipamento que possa ser continuado. Falando do xadrez, é que compre mais mesas, mais tabuleiros, mais peças, para que fique sustentável a atividade, né? William. Cris, só para complementar aí, eu não sei de que forma foi proposto, tá? O projeto de vocês, tanto na PNAB quanto na LPG, mas isso foi uma discussão, inclusive o Kim acatou a decisão de que se vocês adquiriram equipamentos nessa lei que se passou, isso vai ficar com vocês, tá? Então isso já veio em discussão, ele já levou isso para frente. Por quê? Vamos supor lá que você comprou equipamentos para pintura. Pô, William, mas depois, esse equipamento meu que eu comprei, eu tenho que deixar ele com o município, ele é meu. Ele é seu. Tá? Não sei se é essa questão que você... De acordo. Não, sim, agora vejam que vai continuar dessa forma. Tá dentro do proponente, que o Paulo pode explicar, tá? Creio que continua dessa forma. Não tenho certeza, o Paulo pode estar falando. Eu não falo que 20% é assim. Não estamos falando, tá, dos 20% aqui, dos 25 mil. A gente está falando do valor de proposta, do proponente. Vamos retomar então tudo para a gente acaba... vamos lá. Propostas, 15 oficinas de R$ 9.000 para que você execute 60 horas de oficina com uma apresentação final. Dentro desse valor, que você adquirir é seu, tá? A única pedido que vai estar escrito é o seguinte, vou dar novamente o exemplo lá do artesanato. Precisa de linha de crochê para fazer a atividade. Então ele tem que fornecer para os alunos lá minimamente, né? Dentro de um limite. Então nós não vamos exigir que você tenha 150 alunos também, porque senão aí vai tudo em linha de crochê, aí não dá certo. Só como exemplo, recebeu os R$ 9.000, você tem o compromisso de executar a oficina, o que você comprar daquele equipamento é seu. Além disso, tem 10% do valor de toda a verba, que é 20 e poucos mil reais ali, que a ideia é que a partir das oficinas aprovadas, se adquire equipamentos para suportar a realização dessas oficinas e fiquem sustentáveis para possíveis oficinas futuras. É essa a questão. São duas questões distintas, tá? Então, para que não haja diferença, né? Vou dar o exemplo do nosso amigo aqui que está tempão esperando para falar. Ele vai receber uns R$ 9.000 para organizar todo o festival de dança dele. Além disso, a ideia é que tenha uma caixa ativa lá na escola onde ele vai dar aula, que vai ser comprada de repente com esses outros 10%, 20 e poucos mil, para que ele use durante os ensaios lá com a escola. No final, essa caixa ativa vai estar à disposição, sim, da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, para que no outro ano ele solicite novamente e faça a edição 2 do festival, independente de ter o recurso não apenado. É essa a lógica de pensamento, isso está indo para a ata e os representantes que estão da Secretaria de Cultura aqui é que vão ajudar a fazer isso virar realidade. A própria Antônio. Tá, mas o problema é que é o acesso a essas coisas, né? Que a gente tá falando, que nem você penalizou lá anteriormente. Que aí a prefeitura ou a secretaria que vai decidir se vai liberar ou não. O problema é a garantia que se a gente vai ter acesso a essas coisas. A gente está investindo numa parada que a gente nem todos os artistas terão acesso. Esse é um problema. Só um minutinho. Com relação a essa questão, assim, eu acho importante a gente deixar bem claro que nós estamos numa gestão e a gente não pode ficar fazendo comparativos de gestões anteriores.
E assim, é importante também que a gente pense o seguinte, esses 20 mil em equipamento que vai ficar direcionado em relação aos projetos, a princípio, é em relação, porque parece muito dinheiro, né, gente? Mas é 20 mil, eu não sei, assim, dependendo dos projetos, eu não sei qual equipamento específico, mas precisa ver certinho para poder as oficinas conseguirem se desenvolver, né? Essa é a ideia. Então, esse equipamento é para essas oficinas. Não tem por que vocês ficarem questionando essa situação específica. Assim, e desculpe, é a minha opinião em relação a essa questão. Agora, esse equipamento, como ele é durável, depois ele vai ficar para os agentes culturais, para desenvolvimento de outras oficinas, de outros projetos. E cada vez mais a intenção é que os agentes culturais e a parte da cultura tenham seu próprio material. É essa a intenção. Porque senão nós não estaríamos aqui falando justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de divisão. Assim como o espaço, que nós já debatemos bastante sobre isso, que não é nessa audiência, que a gente precisa do espaço da cultura, sim, mas não é uma coisa que nós vamos resolver de uma noite para o dia. Isso gera muito investimento, muita coisa que a gente tem que discutir, inclusive agora com o conselho que está começando, que nós estamos começando a desenvolver. Então é isso, gente. Eu acho que hoje, para a gente finalizar e a gente conseguir aí cumprir os prazos e receber as verbas, é importante a gente focar no que nós viemos hoje aqui para fazer, que é em relação à apresentação, e se a gente tem, dentro do que foi apresentado, pouca liberalidade neste momento, porque isso a gente já teve lá atrás, mas para a gente definir se vai ser dessa forma mesmo com os valores. Por exemplo, eu já vi aqui duas opiniões diferentes. Por exemplo, uma de aumentar o valor e diminuir para a quantidade de agente. Outra, ao contrário, de pulverizar mais e diminuir o valor para os agentes. Então, essas questões que precisamos bater o martelo para sair daqui hoje e poder vir essa verba para ser gasta, tá? Eu acho que é importante isso, a gente focar nisso, tá bom? Obrigada. Está garantido, vou dizer novamente, vai constar na ata. Está garantido em ata que o investimento que sair da PENAB, os projetos contemplados dentro dessa PENAB terão acesso, inclusive as aquisições serão baseadas nos projetos e durante a vigência desse 1 ano de projeto, eles terão acesso aos equipamentos. Essa é a ideia, tá? Pensando que isso vai ser construído já com o conselho. Tá? A ideia é essa, já com o conselho. Eu entendo a angústia de vocês e eu vou dizer o seguinte: Barrinha está carente do processo democrático do conselho. É isso que está acontecendo. A voz, né, que está vindo para a audiência pública é uma discussão que deveria acontecer mensalmente ou quinzenalmente lá na reunião do conselho, do seu representante ou na sua cadeira que você ocupa. Tá? O primeiro passo, que mostra, inclusive, que a nova gestão, que essa gestão não pode ser comparada com as anteriores, é que o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara. Até hoje não tem conselho na cidade. Quem está apontando o conselho é a atual gestão. Então, por mais que esteja falando, né, poxa, já tivemos experiências ruins, já passando, a nova gestão, do jeito que ela pode e está fazendo, ela está construindo novos alicerces para abrir o diálogo, para abrir a discussão com vocês. Eu acho que é isso que está acontecendo, isso é fato. Tá? É o melhor dos mundos? Não, o ideal é que o Conselho de Barrinha já tivesse 10 anos, mas infelizmente eu não tenho. Né? Então, o primeiro passo é implantar ele, depois trazer toda essa discussão. A partir do momento que o conselho estiver estruturado, vocês terão um órgão colegiado, eleito democraticamente, para justamente cobrar com mais ênfase com o poder público. Paulo, então, só para definir, o festival vai ser 20 mil mesmo, tá? Isso. Fechou. Tá. Pessoal, até por questão de tempo, tá? Nós temos aí 30 minutos. Então já vamos passar aqui para a proposta, né? As propostas serão avaliadas e em relação ao que o Paulo falou aí. Está de acordo, vai entender isso. Quer sugerir alteração? O poder público vai definir.
poder público vai definir. Então, nós vamos uma proposta boa aqui, tá? Já foi sugerido aí que diminuir a quantidade de vaga e aumentar o valor, diminuir a quantidade de horas. Então, isso que vai entrar em discussão agora, de proposta a proposta, para a gente estar definindo. Senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro e não vamos chegar a acordo nenhum. William, eu queria fazer uma observação rapidinha. Nós temos várias pessoas que não entendem muito desses assuntos. Então eu já falei isso com o Paulo, né, Paulo, aquele dia, deixar muito claro quem está votando, deixar muito clara a proposta. Eu tenho vários convidados, pessoas aqui que estão entendendo junto aqui hoje o assunto. E votam, sociedade civil, pessoas que apoiam a gente. Então eu queria que a gente tivesse aquela calma para não fazer nada muito acelerado. Tá? E a segunda coisa que eu queria comentar é que eu sei que já temos várias coisas para votar, William, mas tem vários assuntos que 5 assuntos é coisa rápida, mas eu gostaria de pontuar também para a gente votar. Tá? Eu não vou, ô Paulo, eu não vou usar aqueles 30, 40 minutos não. Deus me livre. Inclusive, rapaz, nós estamos aqui hoje. Eu tô arrepiado agora, cara. Obrigado. Nós fizemos um esforço, viu, Paulo? E conseguimos trazer muito mais gente hoje. Parabéns! Muito bom! Eu levanto até 3 horas da manhã sem dormir. Só um minuto. Sim, senhor. Gostaria de responder a sua colocação. Sim, no final da votação que nós vamos fazer agora, e inclusive eu vou pedir licença e o Paulo vai desfazer a mesa. Vocês podem ficar deliberando sobre os seus questionamentos, não tem problema. Muito bom. Tá? Aí você conversa com o Paulo, ele tira as dúvidas, que acredito que sejam questões técnicas, né, sobre alguma situação que não vai interferir em relação à questão do projeto em si, da votação que nós vamos fazer agora. Em relação ao público, eu também gostaria de agradecer a presença de vocês, que tiraram um tempinho de vir para essa audiência, tá? Em nome da prefeita, eu agradeço a todos. Ou seja, nós vamos o seguinte, a proposta é 15 vagas de projetos de formação com no mínimo 60 horas, no valor de R$ 9.000, com uma apresentação final. 3 festivais de linguagens distintas, cada festival, ou seja, não pode haver repetição de festival, no valor de R$ 20.000 cada um. 2 feiras ou mostras no valor de R$ 10.000 cada uma, sendo que também não pode ser 2 de artesanato, por exemplo, tem que ser 2 linguagens diferentes, tá? A gente tem os 5% da assessoria e aproximadamente 9% do valor para investimento em equipamentos que serão colocados à disposição das 15 oficinas e dos festivais e feiras que serão executados. Isso é compromisso, vai constar em ata. Tudo bem? Essa é a proposta do Poder Público. Rapidinho, só fazer uma colocação bem rápida, pessoal. Pois não. É fato, né, que no final das contas, quem decide é o poder público, né? A gente já sabe disso. Referente a aquisições do projeto, Paulo, eu vou dar uma oficina de audiovisual, mas eu quero comprar a câmera que eu acho que vai ser boa para mim, para eu poder dar outros cursos, que vai atender o pessoal. Esse valor não vai estar previsto dentro daquela porcentagem, porque tem mais demanda, mais coisas, mais projetos, mais materiais. Eu quero uma C100 ali, que não está acessível no momento, mas eu posso pôr isso no meu projeto, a minha aquisição, que eu vou usar e vai ser meu. Ponto. O restante das coisas, quem vai definir como vai ser usada, etc e tal, vai ser como sempre foi, vai ser por conta do poder público. Antes, não tínhamos editais, não tínhamos essa possibilidade. E antes, não tínhamos uma porcentagem de qualquer coisa com o poder público que a gente talvez um dia almejasse, quem sabe, ter acesso. Então, por mais que a gente não tenha acesso, ou seja, muito vago, pelo menos a gente conseguiu ter a possibilidade. O que eu penso?
O importante são demandas. Enquanto a gente gera demanda para o poder público, ele tem que acatar com essas demandas, isso é fato. Então, se os agentes culturais, ao invés de brigar entre si, etc e tal, ficar disputando edital, que nos loucos, querendo morder com a cara do outro, a gente focar em gerar demandas para o poder público, automaticamente aquele equipamento que não estava acessível vai se passar a ser acessível, porque vai ter muita coisa acontecendo na cidade e não vai dar conta. Então vai começar a ter uma lista, vai ter uma logística, quem vai usar, quando vai usar. Vai chegar uma hora que vai ter muita coisa acontecendo, não vai ter como ter só aquilo. Então vai ser novas aquisições, mais coisas. Então, já que o poder público vai decidir de todo jeito, como sempre foi, pelo menos agora a gente tem uma possibilidade de fazer o nosso edital, que também não tinha, do que perder os próximos editais. Ainda tem muito edital para começar. PNAB, a Lei Paulo Gustavo, isso são projetos de agora, são projetos que estão engatinhando, estão nascendo ainda, estão no berço. Existem vários outros editais. A gente poderia estar, muito além disso. E se a gente ficar confrontando com o poder público, ao invés de gerar demanda, eles simplesmente vão passar a tesoura, vai acabar e a gente vai ficar nas mesmas de sempre. Se a gente gerar demanda, eles têm que atender. Se eles não conseguem atender, eles respondem aos superiores deles, aí gera um problema nosso. Entende? Então, acho que o caminho é gerar demandas, pensar no que tem, abraçar e gerar demandas para que a gente possa ter mais. E nisso de gerar demanda, acho que é importante agora no momento de votação, a gente pensar de forma coletiva. Não pensar, o meu projeto é interessante, o do outro não. Por exemplo, na Lei Paulo Gustavo, tinha circulação de cinema. Meu, é um projeto com foco no cinema. Quem fez atividades voltadas um cinema itinerante na cidade? Eu e o Christian, só. Então, muito fácil pra gente votar e falar, opa, vamos lá. A lei tá ali, tá tudo ali, muita gente ainda não estava entendendo como funcionava, podia se criar uma situação, uma politicagem ali, de a gente ser beneficiado. Então eu penso que o caminho não é pensar em si na hora da votação, é pensar coletivo para que a gente consiga avançar, gerar demanda, ter muitos outros projetos. Porque esses dois aí, que é a PNAB e a Lei Paulo Gustavo, os bichos são de agora, são novos. Tem muitos outros que já acontecem em vários outros municípios, Sertãozinho tem, Jabuticabal tem vários outros, e editais também que são feitos diretamente pela prefeitura, depois que cortou o convênio, tem toda uma história. Então acho que a gente precisa focar em pegar mais do que ficar brigando entre a gente pelo pouco que a gente tem. Só isso. Pessoal, encaminhando votação, tá? Está encerrada as falas, vamos encaminhar as votações. A questão é o seguinte, a única questão que surgiu é se a gente vai manter o valor de 15 projetos de R$9.000 ou se a gente vai mexer nesse valor. Pluralizar, né? Ou aumentar o valor e diminuir a quantidade de vaca, ou vice-versa, tá? Então, a ideia, primeira votação encaminhando. Quem aprova manter o valor de R$9.000, 15 projetos, por favor, se manifeste. Manter 15 projetos de R$9.000, está aprovado. Muito obrigado a todos. Essa é a proposta que a gente tem e a gente vai seguir com o Ministério da Cultura. Eu entendi que a única dúvida que surgiu foi sobre o valor de 9.000, não foi? Não. 3 festivais de 20.000, tudo bem? Eu acho que isso é agora. Não, é que já não surgiu demanda, né? Isso, eles fazem diretamente a questão diretamente ao par? Ou está na fase de edital? Lembra, nós estamos falando de par, nós não estamos falando de edital. Se a gente vai dividir categoria ouro, prata e bronze, aí é edital. Lembra lá? Não é par. Agora é destinação do recurso. Então, tudo bem, só para não sair assim. Formação aprovada, correto? 3 festivais no valor de R$20.000. Quem aprova se manifeste, por gentileza. Aprovado. 2 de 10 feiras. Se manifeste, por favor.
Beleza? Então são essas as linhas, tá? Há outras duas linhas, que é o 5% e o investimento, como eu falei, está diretamente atrelado à política pública da PENAB e ela não passa pela votação da Assembleia. Tá? Estamos votando edital, exatamente. Fala, Miguel, por favor. Bateria. Só uma dúvida. Aquela primeira audiência pública que nós fizemos, né? Sim. Há um mês, alguma coisa atrás, nós falamos de várias coisas que não eram do bar. Tudo aquilo que foi votado, inclusive, tá valendo, tá registrado. Sim, eu falei hoje, É inclusive, isso, né? tá. Vamos não permitir que Mês, CPF, tudo aquilo que a gente Sim. já falou lá no passado. Ok. Não seria possível? Não dá, doutora? Mas realmente não é do bar. Então tá tudo bem. Ok. O compromisso é o seguinte, que na construção das minutas editais, a gente vai ouvir falar vocês Perfeito. também. Perfeito. Tá bom? Faz sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal, pela participação de todos, viu?